Começando mais um Aqui com o Benja hoje, aqui direto do CT Joaquim Grava do Corinthians. E eu vou entrevistar o maior camisa 77 da história do Corinthians, Jadson. E aí, Benja, tudo bem? Beleza, Jadson? Pô, antes de mais nada, obrigado. Nessa correria toda que já tá, joga aqui, joga lá, obrigado por você parar aqui para fazer uma entrevista comigo. Que isso, é um prazer estar falando com você aí. Já estava esperando por essa oportunidade, já fazia tempo, né? Eu acompanhava o seu programa, tudo e... Obrigado. Agora eu tô tendo essa oportunidade, né? E aproveita também, se quiser também falar, pô, corneta, xinga, aproveita, tem todo o direito de responder. Mas antes, Jadson, da gente bater um papo aí, vamos ver um pouco da história, da carreira do Jadson. Vamos lá. Ele nunca teve um plano B na vida. Desde menino, quis o caminho da bola. O começo foi no Atlético Paranaense. Baixinho no tamanho, enorme no talento. Jadson foi lançado no Furacão pelo técnico Vadão. Ganhou maturidade com o saudoso Mário Sérgio. É um jogador que independe de épocas. Tem o estilo de meia dos anos 70, 80. Capacidade para lançar. Chutes certeiros. Ótimo nas cobranças de falta. Não parou no tempo. Virou um jogador tático. Jadson cresceu na Europa, no Shakhtar Donetsk. Poderia ter desaparecido como tantos outros que seguiram o caminho do leste europeu. Mas não. O pequeno gigante Jadson ganhou títulos por lá. Entrou para o Hall da Fama do clube. Estava adaptado, era ídolo da torcida. Mas chegou a hora de retornar ao país. Em 2012 apareceu o São Paulo. Foi recebido por Raí, que tanto brilhou com a camisa 10 do tricolor. Jadson foi um dos principais jogadores do time paulista na conquista da Sul-Americana. Altos e baixos no Morumbi, Jadson foi envolvido em uma troca polêmica. Seguiu para o Corinthians em troca do atacante Alexandre Pato. Aos poucos, conquistou a fiel. Honrou a camisa 10, que já tinha sido de craques como Rivelino, Zenon e Neto. No começo de 2015, quase deixou o clube. Tite reinventou Jadson. Ao lado de Renato Augusto, formou uma dupla de meias que fez a diferença no Brasileirão. Impossível imaginar o título alvinegro sem Jadson, que virou artilheiro, além de rei das assistências. Surgiu uma proposta tentadora do futebol chinês após o brilhante Campeonato Brasileiro. Jadson seguiu para a Ásia. Cumpriu seu papel como jogador diferenciado, raro. Foi cobiçado por muitos clubes no começo do ano. Optou pelo Corinthians. Se deu bem outra vez. Não foi camisa 10 no Paulista, foi 77. Homenagem ao histórico título paulista que decretou o fim da fila que durava desde 1954. Assim como aconteceu com Renato Augusto, tornou a fazer uma grande dupla. Jadson e Rodriguinho foram essenciais na conquista do Paulistão. Curiosamente em cima do time da Ponte Preta, o mesmo adversário batido pelo Timão há 40 anos. 10 ou 77, Jadson virou um ídolo. Um jogador que está na história do alvinegro. O moço de Londrina não é apenas talento puro, é mesmo iluminado, mágico. Por isso, talvez tenha se identificado tanto com o místico Corinthians. É isso aí, rapaz, mas que carreira, Jadson, caramba! Agora, antes da gente, pô, você vai falar um pouco Atlético Paranaense, Shakhtar, China, São Paulo, Corinthians, enfim. Mas eu vou te fazer uma pergunta. E você não está encerrando a carreira, óbvio, você ainda tem lenha para queimar. Virou o Jadson do Corinthians? Benja, já tenho um carinho enorme pelos clubes que eu já passei. Todos os clubes que eu passei também consegui títulos. Mas aqui no Corinthians aqui eu me identifiquei com o clube, com a torcida. A gente sempre tem que estar batalhando, tem que sempre estar buscando as vitórias.
porque da mesma forma que vem os elogios, também vem as críticas. A gente trabalha a cada dia, já estou muito tempo no futebol e sei como é que é. Mas eu aqui no Corinthians sou feliz, consegui um título brasileiro, agora o Paulista no meu retorno. Então é um clube que eu me identifico e me sinto honrado de defender essa camisa. Ô Jadson, você falou de críticas, né? Como é que você lida com isso? Porque você tem um jeitão, você é tranquilão, você é na tua, você é sossegado e tal. Mas como é que você lida com as críticas? Eu, por exemplo, eu já te falei até, tinha uma época que eu falei, eu pegar no pé não, mas eu cornetava, eu achava, o Jadson é isso, o Jadson é aquilo e tal. Como é que você lida com isso? Vocês assistem os programas, você lê, você entra na internet, você fica pé com alguém, você fica bravo. Porque eu sempre te vejo que você sempre tá sempre tranquilo. Não, eu sou um cara bem tranquilo, já acho que nem eu disse, as críticas no futebol surgem, mas vou dar o meu exemplo. Quando eu vi alguma crítica sobre a minha pessoa, eu sempre tentava trabalhar, tentar dar a volta por cima, porque se você deixar se abater, é pior. Então, sempre batalhei atrás. Aqui, quando eu vim sair do São Paulo para vir para o Corinthians, teve uma comparação com o Pato, né? De quem sairia melhor e muitas pessoas, às vezes, por eu estar saindo do São Paulo e numa situação sem jogar e o Pato sair daqui também em baixa, isso aí acabou me motivando para mostrar o meu potencial, meu valor. E as coisas foram dando certo aqui no Corinthians e graças a Deus fui feliz, fui para a China e hoje voltei para o Corinthians para ser feliz de novo. Então, isso aí faz parte. Ô Jadson, já que você falou da troca do São Paulo, por exemplo, eu tenho que falar as coisas quando a gente está na frente, o que a gente fala quando está nos programas. Sim. Senão é covardia, é pipocagem, né? não pode ser pipoqueiro. Na época, eu vou te ser sincero, sabe o que eu falei? Eu falei, é uma troca que nem o São Paulo vai sair ganhando e nem o Corinthians. Eu tinha uma imagem tua, eu falei, o Jadson no São Paulo joga, não joga, joga, não joga. Não tinha uma regularidade, eu achava. E o Pato no Corinthians, um jogador, a contratação mais cara da história do Corinthians, e que também aqui no Corinthians não rendia nada. Então o que eu quero te perguntar é o seguinte, é lógico, a gente sempre confia no nosso taco, isso é uma coisa, mas você imaginava dessa forma, que você ia jogar tudo isso que você jogou e que você está jogando no Corinthians, que você ia virar ídolo da torcida do Corinthians? Você falou assim, tudo isso não vai ser, não é possível. Então, a gente sempre cria expectativas do futuro. A gente não sabe o que vai acontecer, então eu também não sabia. Mas quando teve a possibilidade da troca, até conversei com meus empresários na época, eu não pensei em duas vezes, porque eu sempre tive vontade de jogar aqui no Corinthians, minha família é corintiana. E pela situação que eu estava vivendo na época, eu vi que era uma oportunidade de dar a volta por cima. Então, vim para o Corinthians, vim com a desconfiança no começo da torcida, acho que pela questão de ter que mostrar. Mas as coisas foram acontecendo, em 2014 comecei muito bem aqui no Corinthians, depois eu fiquei no banco de reservas. E em 2015 o Tite confiou em mim, confiou no meu futebol, me dediquei ao máximo e as coisas deram certo. Então, futebol é muito dinâmico, né, Benja? Você tá todo dia comentando nos programas, você acompanha bastante, sabe como é que é. O jogador às vezes está em baixa, vai para outro clube e consegue dar a volta por cima. Então, busquei meu espaço, me dediquei e graças a Deus a torcida do Corinthians tem um grande carinho por mim e eu também tenho pelo clube. Mas, em especial, você saiu do São Paulo, que é um grande rival do Corinthians. E você não estava jogando, antes até de fazer essa pergunta, você não estava jogando no São Paulo. Você jogou, estava jogando bem. Você acha que você perdeu espaço com a chegada do Ganso? O Muricy optou, não dava para jogar Ganso e Jadson? Porque na época todo mundo discutia nos programas, lembra? Dá ou não dá? Na tua opinião, dava para jogar Ganso e Jadson? Olha, eu acho que minha passagem pelo São Paulo, acho que não foi tão ruim.
porque fui campeão da Copa Sul-Americana lá em Contra o Tigre, 2012, isso, em 2012 contra o Tigres, e fui convocado para a seleção brasileira na Copa das Confederações também. O Ganso era um grande jogador, chegou com o status de estrela, então, só que na época o Ney Franco bancou a minha permanência na equipe. Eu sempre falei com o Ganso que a gente tinha condições de jogar juntos. Mas para o Muricy é meio complicado, né? Porque eu tenho um elenco de 30 jogadores. Isso eu até falei para ele, e ter que escolher 11 é difícil para o treinador. Então ele optou pelo Ganso, e em 2013, 2014, começo de 2014, eu fiz uma pré-temporada lá em Cotia. Fiquei um mês fazendo pré-temporada, e quando ele foi me colocar para jogar com o Ganso, queria me dar oportunidade, apareceu essa questão da troca com o Pato. Então, aí não deu tempo de voltar a jogar do lado do Ganso, mas é um grande jogador, respeito o Ganso como pessoa também, como atleta, mas eu busquei meu espaço em outro clube, que foi aqui no Corinthians. O Tite é o maior treinador que você trabalhou na vida? Olha, eu já trabalhei com grandes treinadores, mas além do Tite, acho que no Shakhtar também o Luchescu me ensinou muitas coisas lá, é um treinador vencedor por onde ele passou. Mas o Tite é um cara que eu tenho um carinho muito enorme, porque foi quem me bancou aqui no Corinthians em 2015, então as coisas deram muito certo, né? E não é à toa, né? Eu acho que o Tite, como pessoa, como fora de campo e dentro de campo, é a mesma coisa, sempre trata os jogadores da mesma maneira, então eu acho que esse é o diferencial dele. E não é à toa que ele está conseguindo os resultados na seleção, e é merecidamente, pelo trabalho dele e pelo que ele buscou todos esses anos. Ô Jadson, eu não vou nem questionar o Tite dentro de campo, porque os resultados mostram. Eu queria que você contasse um pouco esse negócio do Tite fora do campo. Por exemplo, vamos supor, você não estava bem. Um exemplo, ele chama o jogador, ele conversa em particular. Se, por exemplo, se ele vai tirar você do time, ele te chama. Olha, Jadson, você não está bem, vai entrar o fulano, treina. Me explica, eu queria entender um pouco o Tite sem ser das quatro linhas para dentro, para fora. Eu acho que o diferencial dele, que nem eu disse, é a pessoa dele. Ele trata os 30 jogadores da mesma maneira. Já peguei técnicos que às vezes só tratava bem os 11 ou os 12, 13. E às vezes o cara que está mais precisando é os caras que não estão jogando. Então ele chegava, ele ia assistir os treinos, tanto de quem estava jogando, ou quando ia ter um treino ali, ele estava ali presente. Isso aí para o jogador que não vem jogando, motiva, né? Então todos ali batalhavam pelo seu espaço, e isso aí deixava o grupo com bem, né? Tipo, um brigando pela posição do outro, e sempre o outro que está querendo mostrar. Os 11 sempre tem que estar preparado. Então o Tite, dessa forma que ele trabalha, também fora, ele chama para conversar. Quando tinha alguma coisa que ele não gostava, ele chegava e falava de frente com o cara, ou do que ele não estava gostando. Então isso aí eu acho que quando o cara faz isso daí que nem ele faz, eu acho que é muito importante, e o cara se sente valorizado e às vezes corre pelo treinador, né? Como aconteceu em 2015. Existe isso? Isso não é um clichê do futebol? O jogador corre pelo treinador? Tem o treinador é um quê a mais? Porque tem gente que fala, né, aqueles chavões do futebol, clichêzão, jogador não corre por ninguém, corre por ele próprio. Então é mentira, corre pro treinador. Não, às vezes tem jogadores que acabam largando, né? Mas, tipo, com o Tite ele não deixava acontecer isso. Por isso que eu falo que é o diferencial dele. Porque ele tratava todo mundo da mesma maneira. Quando ele ia, desde do Cássio na época até o jogador que não vinha jogando, também porque o time estava bem, não estava tendo espaços ali para jogar, não estava tendo chances. Ele conversava da mesma maneira, cobrava da mesma maneira.
E às vezes, quando o jogador não tem essa cobrança, às vezes se sente largado, às vezes não é questão que vai parar de correr, mas quando você tem comprometimento com o treinador, você chega e sempre vai buscar a vitória. Às vezes o outro ganhou, perdeu, é a mesma coisa. Então eu acho que é dessa maneira. Você lembra de algum caso específico que te marcou naquele Brasileiro de 2015 com o Tite? Tem alguma coisa que não foi uma coisa de vocês, de repente, falar, caramba, esse dia em especial teve? Não, teve várias, né? Mas... Então, pela tua risada, conta as boas. Agora conta, Jadson. Não, o Tite ele me ajudou muito, a gente tinha um relacionamento muito bom. Mas o Tite é um cara que cobrava muito, né, a questão da seriedade. E só que às vezes, vou contar um caso aqui do Atlético Paranaense. Não sei, professor, desculpa aí, não vai ficar bravo comigo, hein? E daí a gente estava ganhando de 4-1, acho, 4-0 lá na Arena. E daí o nosso time começou a tocar, eu, Renato Augusto, o pessoal. E só que daí eu comecei a dar uns toques meio de primeira e tal. E ele lá do banco, faltando 15 minutos, ele gritou, vamos jogar sério, jogar sério. Eu não fiz assim, professor, tranquilo e tal. Aí chegou no vestiário, porra, tava lá, fui, né, tô cumprimentando o pessoal e tal. E sair pra tomar banho, daqui a pouco só sinto aqui a mãozinha tocando. Aí eu olho pra trás, quem? É o homem. Aí ele chegou, ele falou, pô, Jadson, eu falei pra você, seriedade e tal. Pô, mesmo depois de ganhar de goleada? O Tite é assim, não é questão que ele foi falar da seriedade, não da dura, ele queria que jogasse concentrado, sério. Aí ele, não, tá, pô, tem que tocar sério, passe firme e tal. Aí eu cheguei e falei, cara, o professor tá doido, né? Aí eu pensei comigo, falei, pra acabar aqui, eu cheguei e falei, professor, o senhor tem razão. Peguei na mão dele, aí ele chegou, ficou olhando pra mim, pegou na minha mão, eu virei as costas e saí. Aí depois o pessoal comentando, ele falou, pô, esse Jadson é um vagabundo. Esse Jadson é doido pra pegar ele, meter a boca nele, ele faz isso daí, acabou comigo. Caramba! Uma história bacana aí que o pessoal aqui, né, coisas que o pessoal não comenta fora. Professor, me perdoe, mas é um negócio que ficou marcado em 2015. Mas ficou marcado em 2015 também uma dupla Renato Augusto e Jadson, né? Grande jogador, foi um ano, acho que especial para mim e para ele. Acho que a dupla deu certo, o Tite confiou em nós dois. Renato é um jogador que tem muita qualidade, visão de jogo e jogar do lado de um jogador como ele, que é inteligente, é bom para todo mundo, né? Então as coisas deram certo e é por isso que ele tá sendo convocado até hoje para a seleção e tá indo bem também. Momento, vamos sacanear o Jadson. Pô, Benji, vai me complicar, cara. Ah, lógico, eu preciso, né? Você tá louco? Tem que complicar um pouco. Renato Augusto e Jadson, Rodriguinho e Jadson. Você quer me complicar, meu. Mas eu falei antes que eu queria complicar. Eu falei que eu queria te complicar. Cara... Porque bateu o entrosamento muito louco de vocês tão rápido, né? Bateu o entrosamento meu do Renato em 2015 e tá batendo agora com o Rodriguinho, né? O Rodriguinho tá muito bem, jogando muito, fazendo gols. E eu acho que todo mundo até tá voltando essa uma brincadeira, Jadriguinho, não sei o quê. Igual que tinha do Renato Augusto também, só que eu não lembro agora aqui de cabeça. Então isso aí é bacana, mostra que tá tendo entrosamento, a gente tem ajudado o time, não só nós dois, né? Mas porque o time não é só um ou dois jogadores, mas sim o elenco aqui. Então, a equipe do Corinthians está de parabéns pelo trabalho. Eu acho que, mesmo com as cobranças, com a desconfiança no começo da temporada, a equipe está surpreendendo todo mundo aí. Desconfiança. Quando começou o ano, todo mundo falava, quarta força, virou, né? Hashtag quarta força, Corinthians é a quarta força, o Corinthians não vai dar em nada. Pô, o Corinthians trouxe o Jô, que não joga, lembra? O Jadson, até um dia você ficou bravo, e foi até no Fox Sports Radio, no programa, e que eu acho que deram um tom de sacanagem, porque não foi uma crítica. Falaram, pô, o Jadson tá gordo,
que não foi o que foi dito lá na época pelo Dr. Joaquim Grado, que estava de convidado. Deram uma conotação diferente. Sim, foi. Porque não foi nada disso. Ele falou um tom, falou assim, pô, o Jadson voltou da China, final de ano, começo de ano, tá um pouquinho assim, normal, um pouquinho, vai treinar e normal. Pô, e saiu já, doutor, que tá gordo, caramba, que não foi isso. Enfim, tinha uma série de desconfianças. Pô, o Fábio Carilli, o Jadson tá gordo, o João joga, é a quarta folha do Campeonato Paulista e tal. De novo, voltando àquela no começo, vocês vendo tudo isso, qual que é a reação? Ah, isso aí só... Vocês ficam... Não, fica, né? Ah, tem o... Pô, não, pode falar. Então, ficar a gente ficou, né? Acho que... mas isso aí também nos motivou. Acho que todo mundo aqui é homem, é trabalhador, a gente não vem aqui pra ficar de sacanagem aqui treinando. E você ouvir essas coisas aí deixa o jogador, acho que, chateado, mas ao mesmo tempo motivado. Isso aí, o grupo se fortaleceu de lá pra cá. Acho que ouvindo muitas coisas, isso aí os jogadores se fecharam aqui nós se fechamos e as coisas começaram a acontecer. Às vezes eu já estava ganhando de 1-0, o pessoal comentava, pô, 1-0, o time do Corinthians não faz gol e tal. Mas até comentava aqui com o pessoal, falei, o importante é ganhar 1-0, ou 3-0, ou 5-0, são 3 pontos. O importante agora é a nossa equipe ganhar confiança durante o Campeonato Paulista, conseguir as vitórias para acabar com essa desconfiança, né? Então, as coisas foram dando certo e a gente conseguiu aí dar um grande passo aí no Campeonato Paulista, conseguindo esse título, que era muito importante para o grupo, para o Carilli, para a comissão técnica, que também começou um trabalho aí esse ano. Então, eu sei, o grupo sabe que tem um ano todo ainda pela frente, né? Mas a gente está focado, com os pés no chão, do jeito que a gente vem trabalhando, o grupo pode chegar longe. Ô Jadson, não esqueceu o politicamente correto, que é chato pra caramba. Aqui é um programa que os caras brincam, aqui é um programa raiz, não é um programa Nutella. Na real, já passou. 3-0 contra a Ponte no Moisés Lucarelli. Você chegou em casa e falou pra tua mulher, acabou, amor, somos campeão, acabou. Pelo menos pra tua mulher, vai. Fala, amor, vamos gastar o bicho por conta que o Corinthians é campeão paulista. Fala sério, não vai mudar em nada. Sério? Não muda alguma coisa? Não vai mudar nada. Ah, mas aí o professor vai ficar bravo, cara. Ele vai ficar bravo. Não, mas eu não tô falando o que você falou aqui dentro do CT. Em casa. Chegou no jogo de Campinas, tua mulher tá esperando no domingo, pizzinha em casa, pro Grande Paulista. Bateu lá aquela minha mussarela, minha portuguesa. Amor, deixa eu te falar, abre um vinhozinho aí que acabou. Voltei campeão paulista já. Pô, não, já convidou a família toda aí já, né? Pra vir no jogo, pra depois comemorar. A gente já sabia, né, meu? Sabia. Mas não podia falar. Não, normal. Eu acho que o Carilli sempre prega aí o respeito, né? Eu também respeito muito, não só as equipes, mas também os companheiros de trabalho, que é muito importante. Mas a gente sabia que tinha dado um grande passo, ganhar 3-0 fora de casa, lá no Moisés Lucarelli. Pô, jogar contra a Ponte lá é complicado. Que eliminou o Palmeiras e o Santos. Então, meteu 3-0 no Palmeiras. Não, ganhou do Palmeiras lá de 1-0 na fase de pontos ali. Depois eliminou Santos, ganhou lá e Palmeiras. Pô, querendo ou não, tem que respeitar os jogadores que estão lá, porque eles fizeram uma bela campanha. E a nossa equipe entrou muito concentrada nesse jogo, porque sabia que ia ser um jogo muito difícil. E conseguimos uma grande vitória, né? O Rodriguinho estava inspirado nesse dia aí e a nossa equipe conseguiu ganhar de 3-0. E a gente sabia que se a gente entrasse da mesma maneira aqui na arena, ia ser muito difícil para eles. Então a nossa equipe acho que mereceu pelo que fez aí no campeonato. Não, mas tudo bem. Mas, de novo, você chegou em casa e falou, amor, acabou, nós ganhamos. Você quer... Não, eu vou te falar, eu segunda-feira, depois do jogo, eu cheguei, abri o programa e falei, parabéns Corinthians, campeão paulista em 2017. Eu falei... Mas, cara, pô, você não pode falar. Eu falei, gente, por que eu não posso falar? Mas não existe a menor possibilidade da Ponte ganhar.
de 3-0. Como eu também achava que o Atlético de Madrid não ia reverter contra o Real Madrid. São coisas, sabe, o futebol, aquelas, caixinha de surpresa, essas bobagens todas. Não é tão caixinha de Como que você falou quando você chegou no outro dia? Como que você falou quando você chegou no... Parabéns, Corinthians, campeão paulista 2017. Eu falei, oi, meu amor, parabéns, parabéns pra mim que eu sou campeão paulista pela primeira vez. Agora deixa eu te falar, pô, Jadson, você me deu aqui de presente isso aqui. Primeiro, 100 palavras, camisa tua, 77. Essa é da final contra a Ponte Preta lá na Arena, no último jogo. Pô, presentaço. Quero te perguntar um negócio, você chegou, esse ano é um ano que o torcedor do Corinthians tem uma recordação super bacana, que é o dia 3 de outubro de 77, foi o título, faz 40 anos do título, que foi um sofrimento para quem era corintiano. Eu fiquei sabendo da história. O Corinthians não ganhava nada, o Corinthians não ganhava de ninguém, e aquele dia ganhou e calhou 40 anos depois essas coisas do destino e pegar a ponte. A ideia veio do Corinthians e do... Mas você tinha a noção exata do que significava você jogar com a camisa 77 nos 40 anos da final de 77 e, por coincidência do destino, pegar justamente a Ponte Preta? É pra você ver, Benja. Às vezes acho que eu até agradeço a Deus pelas coisas que ele me proporciona. Cheguei aqui, na época o Guilherme estava com a 10, né? E eu conversei com o pessoal aí do clube e até falei com o Carille, porque tirar a camisa do Guilherme eu acho que não seria bacana, mas eu deixei bem claro que a minha camisa que eu sempre joguei, que eu tenho preferência, é a número 10, só que eu respeitei porque é um jogador de elenco também, muito bom, trabalhador. E o clube deu essa ideia de, por ser 40 anos depois do título, colocar 77. Eu concordei, peguei 77, mas quem ia dizer, né, que ia ter toda essa coincidência, né, de chegar, disputar o Paulista, chegar na final, contra a Ponte Preta, ser campeão, reeditar, né, a história. Então, me senti honrado, privilegiado, porque são poucas pessoas que têm esse privilégio, eu tive. E é uma camisa aí que eu vou até fazer um quadro lá em casa para deixar na recordação, né? Porque não é todo dia que acontece isso, né? Você é um cara iluminado. Que nem eu disse, eu tenho que agradecer a Deus pelas bênçãos que ele me proporciona. Como é que às vezes você... Eu tenho muita curiosidade às vezes de saber muito mais coisas, às vezes até fora do campo que no campo. Porque no campo a gente tá vendo, a gente liga a televisão, vê, faz um golaço, normal, bacana, faz um toque de calcanhar, enfim. Mas eu gosto de saber às vezes a reação que vocês têm que a gente não vê. E você é um cara iluminado. Você já deu a volta por cima na tua carreira algumas vezes. Esse lance de 77 é uma coisa que às vezes você pode não ter também a total ciência do que representa, mas para o cara mais velho, e todas essas coincidências do destino é uma coisa muito forte. E cara, você tá na calçada da fama do Shakhtar, Brazuca, pequenininho, tá na calçada da fama lá. Como é que às vezes volta, você, porque a gente quando tá com a nossa mulher a dois, que a gente fala as coisas mesmo, né? É meio nosso divã tá com a mulher. E aí eu pergunto, pô, tá com 34, tá bem na vida, tá realizado, tem mais coisa pra acontecer, mas você é um cara que se deu. A gente pode falar, o Jadson se deu bem na vida. Mas quando você tá às vezes com ela, pegando a estradinha, vocês dois, vai jantar, o cara. Você fala essas coisas, fala, caramba, olha as coisas que aconteceram. Ah, claro, né, Benja? Tá louco. A gente olha pra trás lá, aquele menino que pegava rabeira atrás de ônibus, né, pra ir treinar. Você teve um começo difícil também? Ah, tive. Sem grana, família difícil? Pegava bicicleta, pô. Eu atravessava, eu morava lá no Parigô, de Souza, lá em Londrina, e às vezes eu gastava os tickets lá que os caras davam do busão, trocando por lanche lá no terminal rodoviário. E às vezes faltava, então eu tinha que pegar a bicicleta, atravessar a cidade toda, pegando rabeira de busão, tipo, essas coisas. E chegava lá, treinava ainda e voltava de bicicleta. Então... E seu pai fazia o quê? Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai era técnico agrícola, e
minha mãe era, tipo, de casa, assim. Então, eu sempre corri atrás do meu sonho. Tem muitos jogadores aí que eu joguei na base, que às vezes era considerado, pô, esse vai ser o cara, vai explodir e tal. E eu lá quietinho, trabalhando. Meu sonho é, tipo, o cara, vai explodir, mas às vezes o cara ficar no meio do caminho e não tinha oportunidade. Então, eu sabia que era muito difícil, mas era meu sonho. Então, fui pro Atlético Paranaense na época. Tive a oportunidade de subir profissional, mas eu fiquei, sabe, tipo, meio que quando você sobe da base, você fica meio ali treinando e tal. Eu falo, caramba, meu, que dia que eu vou ter a oportunidade de entrar na Arena da Baixada lá e jogar, né? Ficava sonhando às vezes, falei, caramba, meu, tô aqui, não tô tendo oportunidade. Mas você tinha um plano B na vida, caso não desse certo? Não, era futebol ou nada. Plano A ou plano A? Eu não tinha outro plano. E aí chegou treinando, aí o Vadão, o técnico Vadão, na época era do Atlético. E na época tava o Ilan, o Adriano Gabiru e Kleberson. E os três foram convocados para a seleção pré-olímpica, eu acho que na época. E abriu a brecha ali, o Vadão tá treinando bem e tal, e o Vadão chegou um dia em mim e falou, Jadson, antes de eu sair daqui eu vou te dar uma oportunidade. Aí eu falei, pô, tô treinando aqui já 4 meses aqui, não tive nenhum... E um turozinho, já era um turozinho dava pra viver bem, já alguma coisinha na época ou não? Não, que nada, pô, ganhando R$1.500 lá na época. E você morava na concentração? Na concentração, E aí ele chegou e falei, vai dar oportunidade nada. Pensei comigo, né, sair pra tomar... E apareceu essa brecha, ele chegou, foi lá e colocou, cara. Então as coisas começaram ali. Também teve um cara também que me ajudou muito, foi o Mário Sérgio. Pô, Deus do céu. E comigo na época ele era muito chato, mas me ajudou muito como pessoa. Foi teu treinador no Furacão, né? Lá no no Atlético. Então eu tenho que agradecer, já falei pra ele já, né, quando ele estava aqui com a gente, mas eu tenho que falar também novamente, porque é um cara que eu tenho que agradecer pelas broncas que ele me deu, pelos puxões de orelha. Eram todos eles justos? Justos. Quando a gente é moleque, a gente não é fácil, né? Mas já tive muitas experiências na minha vida já. E ele me ajudou. E daí, de lá pra cá, Benji, depois que aconteceu isso, as coisas começaram a acontecer. Fui pro Shakhtar. Consegui uma história bacana lá no clube. Consegui títulos lá. Fiquei 7 anos e tive o reconhecimento do clube, das pessoas, de ter o meu nome na calçada da fama. Então, fico muito feliz, é um clube que eu também tenho muito, muito carinho. E voltei pro Brasil para mostrar meu futebol aqui, porque eu saí muito cedo, né? Eu saí com 20 anos, 21. E vim atrás aqui buscar novamente aqui meu espaço aqui no Brasil e mostrar meu futebol, meu talento. E só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele me fez até hoje. Quer dizer, então, me proporcionou, né? Às vezes, então, quando você tá lá tomando um vinhozinho, você a mulher jantando, bate vocês flashback. Não, caramba, olha passa. o que a vida proporcionou. E eu converso com ela. E você dá valor, né? Converso com ela, falo a modo de que a gente conseguiu chegar aí, né? Juntos aí. Às vezes fala, pô, o Jadson não vai conseguir, muitas pessoas, né? O Jadson não vai conseguir, não sei que ele vai. E se eu for fazer uma retrospectiva, é isso que fala, né? Retrospectiva da minha carreira, eu não tenho. Não é uma carreira assim, fala, pô, é uma carreira grandiosa, mas é uma carreira vitoriosa. Ganhei. Por que não é uma carreira grandiosa? Porque às vezes poderia, na época do Shakhtar mesmo, quando eu era mais moleque, se eu tivesse uma cabeça mais boa, melhor, porque quando você começa a ganhar dinheiro, alguma coisa assim, você às vezes você vê meio que... Qual foi as bobagens que você acha que você fez que você... Não, acho que tipo, às vezes você deixar de treinar um pouco, não levar muito a sério. Acho que se eu tivesse levado mais a sério desde o começo, acho que eu teria conseguido coisas melhores ali na Europa, né? Saindo pro centro europeu ali.
Mas eu não tenho que reclamar não, sou um cara vitorioso, consegui muitos títulos. Tem jogadores que às vezes trabalham, jogam e às vezes não tem oportunidade de ganhar um título, né? Então eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele me proporcionou. Antes de chamar o intervalo, Jadson, uma vez, pô, tem a história do Zico. O Zico era pequenininho, mirradinho e tal, e o Zico sofreu no começo, porque ele era pequeno, magro. E o futebol de uns anos para cá, eu acho que ficou extremamente preconceituoso, não sei se é esse o termo, mas, tipo, goleiro hoje, se não tem 1,90 pra cima, os caras falam que é baixinho. Não, Né? mas Zagueiro, se o cara não é gigante, o Gamarra hoje talvez sofreria. Oh, mas o cara é pequeno e tal. Você é pequeno e tal. Você chegou a sentir na época, pô, mas não dá, o cara é pequenininho, não vai aguentar. Tinha essas coisas? Não, na base tinha. Na minha época também tinha esse preconceito aí. Não vou falar nomes, mas tipo, tinha um diretor lá que... O Atlético Paranaense? Do Atlético Paranaense, que na época do juvenil, que eu tava lá, ele falava, pô, não gostava de jogador baixo. Falava que atacante, meio, tinha que ser jogador alto. Então, eu acho que no futebol às vezes tem esse preconceito, mas eu acho que vai muito do talento, da forma que o cara joga. Então, esses jogadores às vezes que eram mais altos e tal, não teve a oportunidade que eu tive na minha carreira. E o futebol mostrou que o diretor da Atlético Paranaense estava com a razão, né? Não vou nem falar dos outros baixinhos que deram certo, né? O cara é um visionário. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo, a gente volta rapidinho aqui com o Jadson, ou como diria o Mano, o Mano que trabalha comigo há tanto tempo, que o Mano que inventou Magic Jadson. Não, vou até mandar um... Vai chamar um... Não, pode mandar um abraço pro Mano, ele que criou o Magic Jadson. Ô, Mano, acompanho vocês lá na rádio, lá todo dia. Um abraço pra você aí, obrigado aí pelo Magic Jadson e tamo junto, pai. É isso aí, nós vamos pro intervalo e na volta tem aí, como diz o Mano, Magic Jadson, a gente já volta. Estamos de volta aqui com o Benja, hoje recebendo aqui o Jadson da Fiel, o Magic Jadson, escolham. E você pode mandar suas mensagens via Twitter, tá aí aparecendo, com a hashtag JadsonFox Ô Jadson, quando você falou do Tite, você falou, pô, o Tite, quando os jogadores que não estavam jogando titular iam treinar, o Tite dava a mesma atenção, como igual para todo mundo. Hoje, aqui, que nós estamos gravando aqui no CT Joaquim Grave, que inclusive é uma entrevista com fuso horário, que nós começamos de dia e a entrevista está terminando de noite. Mas eu cheguei aqui, peguei um finalzinho aqui, peguei um pedacinho do treino. É coincidência, eram jogadores que não jogaram contra a Universidade do Chile. E o Carille estava lá dando a mesma atenção para quem não joga como para quem joga. É cedo para falar que o Carille tem tudo para de repente se tornar um novo Tite. Eles têm o perfil. Você que está trabalhando com ele agora e você que trabalhou com o Tite da outra vez. É muito parecido ou não? Olha, o Carille é um treinador novo que está começando agora, ganhou oportunidade. É um cara super bacana, tem a mesma... Tem o mesmo perfil do Tite nos trabalhos. Então, você falou que ele estava ali no campo, é um cara que acompanha também ali os jogadores que não estão atuando, é um cara também que tenta ter o grupo na mão. Não é à toa aqui que os jogadores todos respeitam ele e os jogadores que ele está dando oportunidade de jogar, os outros que estão entrando bem e a gente conseguiu um grande resultado. Ele é merecedor, tem um grande futuro pela frente, então só tem elogios ao Carille e também tem que agradecer ele aí por ele ter confiado na minha volta. A gente se falou antes de eu vir, falou que queria contar com o meu futebol e eu estou aqui para ajudar, como todos também. Jadson, você assiste nossos programas lá sempre, você vê às vezes o quebra-pau, porque eu sempre defendo o seguinte, tem que ganhar dinheiro, até porque a profissão de vocês é curta, tem data para terminar, então onde tem oportunidade de ganhar, tem que ganhar, tem essa. O cara já tem muito, não precisa mais. Quem tem que saber disso são vocês, ninguém é contador ou fiscal de imposto de renda.
Então eu acho que tinha que ir para a China. Então tem alguns tabus que tem aí quando fala, o cara vai para a China. Era ruim viver na China? É tão ruim como algumas pessoas falam, é só pelo dinheiro? É só pelo dinheiro? Então, veja, eu saí do Corinthians naquela época, em 2015, foi porque eu acho que estava vivendo um bom momento aqui no Corinthians. Eu acho que na minha cabeça, eu acho que você também, quando eu saía na rua, você ouvia as pessoas falando, eu estava esperando uma oportunidade na seleção. Às vezes até os jogadores que foram convocados na época, eu acho que na época eu estava vivendo o melhor momento e não tive essa oportunidade. E antes de eu ir, eu liguei pro Tite, quando apareceu a oportunidade. Conversei com ele, falei que tinha essa proposta, que o Vanderlei tinha falado comigo. O Luxemburgo. O Luxemburgo. E que apareceu essa proposta e que eu estava pensando em ir. E ele falou comigo, falou, Jazz, não, eu gostaria que você ficasse e tal. Eu expliquei para ele da situação da seleção, que se eu tivesse sido convocado, eu até pensava em ficar. E não aconteceu isso, então eu fui muito sincero com ele, falei para ele, foi a primeira pessoa que ficou sabendo quando eu fiquei sabendo. E fui para a China. Não tem o que falar, é por causa do dinheiro mesmo que eu fui, porque você jogar a segunda divisão é bem difícil lá. Acho que o Luxemburgo é um cara super bacana, um cara que me dei bem. E eu acho que o trabalho dele foi cortado pela metade. Eu acho que ele merecia ter ficado até o final da temporada. Não aconteceu e continuei lá na China, tinha 2 anos de contrato, fui campeão lá, subimos a equipe de divisão e apareceu essa oportunidade de voltar para o Corinthians. Então, não tenho que me arrepender de ter ido para lá ou não. Foi uma passagem como eu tive como todas as outras equipes. Mas deixei minha marca lá, primeiro título do time, subiu de divisão, então saí com o dever cumprido. E voltei pro nosso timão aí, né? O nível técnico é muito ruim? A estrutura do clube é ruim? Não é questão que é ruim, eu acho que a metodologia de trabalho lá é diferente da nossa aqui, né? Os caras não treinam muito, a maneira deles de interpretar o futebol é totalmente diferente. E eu acho que o clube lá até que tentou dar estrutura de trabalho para nós, mas às vezes na questão da organização esse negócio falta muito. Então foi uma oportunidade que eu tive que até falei, minha mulher falou, Jazz, você pensa em sair? Eu falei, por que pensa em sair? Tá louco, eu não volto pra China nunca mais. Eu falei, ficar aqui no timão aqui até o fim. Esse é o teu sonho? É meu sonho. Agora. Você está com 34. Teu desejo é jogar até quando? Benja, você falar até quando é difícil. Tem 2 anos de contrato no Corinthians. Acho que o importante é você estar jogando em alto nível e enquanto você está jogando em alto nível, está dando retorno pro clube, eu acho que você tem que continuar jogando. Meu pensamento é ganhar muitos títulos ainda aqui no Corinthians. Ô Jadson, ainda eu queria só, voltando da China, falando da China antes de voltar pro Corinthians. Agora pelo lado pessoal, era ruim a vida lá? Lado pessoal. Não era ruim. Minha esposa gostava muito de lá. Eu acho que os jogos de domingo a domingo ajudavam bastante, porque eu tinha mais tempo com a minha família. Dia de semana não tem jogo? Não tinha. O calendário é bem curto lá, né? Acho que começa em março, termina em outubro. Bom, então nesse sentido tua mulher prefere ir lá, né? Porque aqui joga um dia aqui, tem joga aqui, domingo e quarta, né? Às vezes fica mais concentrado que em casa. Então lá eu tive a oportunidade de ficar mais com meus filhos, com a minha mulher. Então ela tava amando lá a China, né? Então meus filhos também teve a oportunidade de ir para o colégio internacional. Aqui eles no Brasil eles já estudavam no colégio internacional, mas você lá fora convivendo com as crianças, falando inglês só, isso aí ajudou eles. O pequeno até estava chutando um pouco de mandarim lá, então tá bacana. Mas eu acho que pelo lado profissional, assim, eu acho que não agrega muito pro jogador. Eu tô falando da segunda divisão.
Na primeira tem grandes jogadores que estão lá, que eu acho que o nível é um pouco melhor do que da segunda. Você chegou a ter algum receio de voltar? Porque tem aquela coisa, às vezes um jogador marca a história num clube, né? Vai bem pra caramba, aí ele sai e volta. Tipo, se eu for mal, se for tudo errado, pô, será que eu queimo o que aconteceu no passado? Você tinha essa preocupação? Ou você vai falar pra mim, veja, pô, confio no Taco, eu sabia que ia dar tudo certo. Não, confiar no Taco, não, eu confio no meu Taco, mas a questão é você ouve o pessoal, né, às vezes comentando, fala, pô, você vai voltar pra lá, cara, o time não tá legal. Quem fala, os amigos ou as pessoas, não, boleirada não, as pessoas, às vezes as pessoas mais próximas, vai voltar pra lá, pô, você já foi campeão, construiu um negócio bacana. E na época teve duas equipes aqui do Brasil, junto com o Corinthians, que dava... Não era o Grêmio? Não. Quem que era? Já não foi mesmo? Você já tá aqui? Era o Flamengo e Atlético Mineiro na época. É mesmo? Você quase bateu no Flamengo e no Atlético? Daí só que apareceu essas duas oportunidades e eu cheguei e comentei com a minha família, com os amigos, né? Os pessoal comentava, falei... Jogar no Corinthians é especial, eu tenho minha história lá, consegui um título, mas eu quero voltar para lá. O Carille é uma grande pessoa, conversei com ele antes, ele falou que contava comigo no elenco e vim aí para essa aposta, né? E começar o ano aí ganhando o título paulista, um título estadual que eu não tinha, é muito gratificante para mim. Eu acho que eu sabia da responsabilidade, da cobrança que eu iria ter. Então, mas a gente está no futebol para isso mesmo. Então, eu estou muito feliz de ter retornado ao Corinthians. Mas, ô Jadson, quando teve as propostas do Flamengo e do Galo e do Corinthians, financeiramente era tudo igual? E aí no critério de desempate, falou, já que é tudo igual, eu prefiro jogar no Corinthians que eu já joguei, ou quero morar em São Paulo. O que pesou mais para você escolher? Porque o Flamengo também montando um timaço e o Flamengo. O Atlético Mineiro nos últimos anos montando verdadeiros timaços também, né? Todos com estrutura, tudo pagando em dia. E o Corinthians, que agora é fácil a gente falar porque a coisa acabou, mas tinha pedido de impeachment do Roberto, problema de falar, pô, tá tudo assim, tá de cabeça para baixo. Enfim, o que pesou mais? Olha, eram melhores e... Financeiramente as duas eram melhores? Sim. Só que o Roberto de Andrade foi muito sincero e direto com meus empresários e falou que poderia chegar até o que o clube conseguiria chegar até ali. E eu cheguei, eu falei até pro meu empresário, né, o Robalinho, falei que a preferência era do Corinthians, que eu queria voltar pro Corinthians, independente dos valores. Mas ainda bem que deu certo voltar, deu certo as negociações. Estou feliz aqui, tô pronto para encarar esse desafio novamente. O que falta pro Jadson no Corinthians? Qual que é o teu objetivo? Meu objetivo é conquistar, eu acho que o carinho dos torcedores, que é muito importante. Eu acho que o respeito, acho que nem eu sempre falo, o respeito, o carinho você conquista com vitórias, com títulos. Tem jogadores aqui no elenco aqui que já são mais vitoriosos no Corinthians do que eu. E eu pretendo ser campeão da Libertadores, que eu não tive essa oportunidade ainda. E continuar ganhando título. Acho que quanto mais título você tiver, mais você fica gravado na história do clube. Qual foi a tua emoção na partida final contra a Ponte com o Basílio do teu lado? Cara, o Basílio é um cara que fez o gol do título. É um cara que eu nunca tive a oportunidade de falar com ele, tive a oportunidade quando a gente foi fazer uma matéria. É um cara super bacana, conversa, tranquilo, contou um pouco ali do jogo daquela época pra mim, porque eu não sabia, né? Fiquei sabendo quando eu vim pra cá, da história, do número 77. Então, é um cara que merecedor, ídolo da Fiel, todo mundo respeita ele. Quem sabe um dia eu posso ser lembrado que nem ele está sendo hoje. Ô Jadson, estamos chegando perto do final.
Você ligou pro Carille, o Carille ligou para você antes de vir para cá. Você ligou pro Tite quando teve a proposta da China. E com o Tite na seleção, teve alguma conversa já? Ele falou, Jadson, tamo junto, fica ligado aí. Não, isso aí não... Vocês conversam ainda? Vocês trocam ideia, WhatsApp, essas coisas? Ou... Não, faz tempo que eu não falo com o professor. Acho que a última vez foi quando ele ganhou um jogo, eu mandei uma mensagem desejando os parabéns, desejando os parabéns, sorte, acho que foi quando ele foi convocado. A última vez que eu falei com ele, nunca mais falei. É um cara do bem, admiro ele, mas ultimamente não tenho falado com ele não. Mas, que nem eu disse, primeiro eu tenho que fazer um bom trabalho aqui, tá jogando bem para ser lembrado, né? O Tite é um cara muito correto, acho que a seleção tem jogadores que estão demonstrando um bom futebol, tá resgatando a paixão da torcida brasileira, então isso é importante. Quem sabe aí um dia aí com um trabalho sério e me dedicando aqui eu posso ser lembrado também. Beleza? Legal pra caramba, Jadson, parabéns. Obrigado. Parabéns, meu, baita carreira aí, títulos, mais títulos pra você, sucesso e obrigado pela entrevista, foi legal pra caramba. Obrigado, Benja, foi um prazer falar com você aí, um abraço pra todos. Mano, tamo junto, pai. O mano que criou o Magic Jadson. Valeu, Jadson, é isso aí, gente, semana que vem tem mais Aqui com o Benja, valeu!